Obrigada. Boa tarde, gente. Obrigada para quem ficou aqui até esse horário. A gente vai ter uma conversa rápida. Eu sou Carol Sierra, sou diretora de marca FG da Energia. A ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre essa nova profissão e as oportunidades que o mercado de energia, principalmente o mercado de geração distribuída, né, tem trazido aqui para esse setor, já que é uma novidade, muitas inovações são necessárias, como a gente falou, como o painel anterior comentou. Esse mercado ele tem crescido muito, né? Hoje, a ANEEL já contabiliza mais de 362 mil residências e estabelecimentos conectados com esse tipo de serviço, mais de 1 giga de capacidade instalada, um número que ainda vai crescer bastante, né? Como a gente viu, tem muita legislação, muita discussão de como fazer isso, ser ainda mais justo e mais interessante para chegar a cada vez mais consumidores. E acho que foi muito comentado também, e a gente quer trazer essa reflexão de como é importante navegar por esse processo de forma cada vez mais simples, né? Como é que a gente faz isso ficar mais simples e como que a gente pode contar com gente para ajudar os consumidores a navegar nesse processo, né? Essa é uma oportunidade para as mulheres, porque quando está ocorrendo esse momento de transição, a gente tem também muita oportunidade de colocar os nossos talentos em prol dessa transformação e aproveitar essas oportunidades que estão surgindo. Hoje, o mercado de energia renovável, segundo uma pesquisa feita, principalmente voltado para energia solar, já tem 40% de mulheres, então é um dos mercados em que essas mulheres estão tendo cada vez mais oportunidade. E hoje temos aqui 2 empresas de energia renovável para falar um pouquinho de como essas oportunidades de emprego e oportunidades de negócio podem ajudar o consumidor a acelerar a sua transição energética, né? Então, a primeira empresa é a RZK, né? Uma empresa do grupo RZK em Nova Milano, com foco na geração, comercialização e gestão de energia, né? Que está presente em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro, e tem hoje uma potência instalada de em torno de 220 megawatts, utilizando fontes de energia solar e biogás, e tem o objetivo de chegar a 340 megawatts nesses próximos anos. Somos uma das Energitechs que mais recebeu investimento nesse setor, segundo a Distrito, né, que é uma empresa de tendências, e acreditamos muito que esse é um negócio que vai trazer ainda muito benefício para o consumidor e para a transição energética. Queria começar aqui com a Priscila. Priscila, fala um pouquinho da sua carreira nesse mercado, como que você chegou aqui e por que você acredita, né, como que vocês entendem esse nova profissão de Energy Advisor. Perfeito. Boa tarde a todos, ou quase boa noite, né? Eu atuo hoje, né, como gerente de canais na RZK Energia, sou engenheira eletricista de formação, me formei na Universidade Federal de Rondônia, então sou natural de Rondônia. Depois me especializei em gestão de projeto, estou me especializando agora, concluindo minha especialização em gestão empresarial no setor elétrico, e sou muito entusiasta no sentido de buscar sempre encontrar soluções criativas para o mercado de energia como um todo. Acho que isso é o que me cativa de uma forma geral na profissão, né? Você poder ser criativo. Então, eu comecei a minha jornada profissional trabalhando com infraestrutura e questões de logística, gestão, fiscalização de grandes obras, mas no mercado de energia especificamente comecei como integração. Depois fui trabalhar para fabricantes de inversor, trabalhei na Goodway, depois trabalhei na Sungrow, e aí vim já trabalhar pela primeira vez numa comercializadora de energia, que é a RZK. A sua pergunta a respeito do que eu acho, né, sobre o Energy Advisor, porque é importante. Então, eu estava... te contar como é que eu cheguei aqui nessa história, né? Eu estava já acostumada a trabalhar com integração, vendendo... Eu estava acostumada a vender monoproduto, basicamente era assim. Eu vendia
comecei vendendo sistema fotovoltaico, o máximo que a gente conseguia escalar ali era uma solução de manutenção, operação do sistema, talvez uma parte educacional também, curso, mas não saía muito disso, tinha soluções limitadas. Depois eu fui para a indústria, e aí a gente tem efetivamente já um tempo para criar mais longo, né? Então, fui lá, vender inversor, então tem fabricante, tem as especificações daquele fabricante, você fica por anos vendendo aquele mesmo produto. E aí o João, que está aqui na plateia, que me deu essa oportunidade, me chamou para conversar e falou, olha, eu acredito numa coisa, que é o Energy Advisor, né? Eu não sabia o que era isso, assim. Pode parecer intuitivo quando a gente fala, mas é apaixonante. Então, ele me explicou o que ele imaginava. Acho que a gente falou muito aqui, até no painel anterior, né? Sobre a função social que existe da democratização e da redução das distâncias entre o acesso à energia. E isso foi, inclusive, tema do meu TCC, que eu trabalhei falando sobre comunidades isoladas, enfim, mas não, a questão aqui é realmente esse apelo de você ter um propósito profissional. O Energy Advisor, ele é importante no sentido de que você, num mercado de ampla expansão e de diversificação e disrupção, você não vai conseguir, ou não vou nem dizer dificilmente, você não vai conseguir ganhar escala ou manter uma credibilidade profissional se você não entender de forma geral quais são as necessidades, qual é a nossa capacidade de atender essas necessidades, prever demandas futuras e se adaptar muito fácil e rápido a isso. Então, o Energy Advisor, essa profissão, ela veio muito de um caminho natural que aconteceu com outros mercados que foram disruptados. Seja de telecom, seja o mercado financeiro. Então, a partir do momento que a gente está falando de uma abertura de mercado, onde você vai ter efetivamente competição e vão se trazer soluções diversificadas, como é que o consumidor, que é leigo, vai conseguir escolher? Porque, para você poder escolher, você precisa ter minimamente entendimento. E isso não é a realidade, né, dos consumidores. Então, acho que quando eu penso em profissão, a gente pensa em algumas coisas. Lógico que tem as questões fundamentais, que a gente está falando sobre empresa, sobre lucratividade, sobre o tempo desse cliente contigo, satisfação. Mas a gente está falando principalmente de como eu estou facilitando a vida de alguém e como eu estou tornando a vida de alguém melhor. Porque senão a tua situação profissional fica muito chata, na minha opinião. E ser um Energy Advisor é isso, é você ser o profissional que vai conseguir se transformar um hub de soluções e agregar aquilo que você já faz, outras possibilidades. Eu acho que dá para a gente discutir mais coisas aqui, mas assim, acho que essencialmente é isso, é você poder, por exemplo, estar num evento desse, conversar com diversas profissionais e perceber dentro do potencial, das soluções, que cada uma pode agregar para o teu cliente, que talvez hoje você não atenda dentro de uma necessidade que nem ele ou você saiba que ele tem e que pode ser resolvida. Alô? É isso, obrigada. Beatriz, acho que essas oportunidades são grandes oportunidades, né, para as mulheres se inserirem cada vez mais nesse mercado, né? Como que você vê, como que uma mulher pode se destacar como especialista, consultora, e qual que é o papel dessas oportunidades na alavancagem da mulher dentro desse mercado? Obrigada, Carol. Boa noite a todos, especialmente as mulheres da AME, da RCK Energia e da SES, que estão aqui representando a presença feminina dentro
do nosso grupo. Essa é uma ótima pergunta, Carol. E eu entendo que o momento do mercado de energia hoje, ele traz muita oportunidade para as mulheres por diversas razões. Primeiro, é porque a gente está no mercado que está passando por uma transformação gigantesca, seja pela abertura, né, dentro do cenário do mercado livre, e também por essa alta do tema das energias renováveis. E isso, num cenário de Energy Advisor, né, do consultor de energia, traz às mulheres uma vantagem, digamos assim, né? Porque, querendo ou não, para você ser um consultor de energia bem-sucedido, digamos assim, há uma exigência de algumas skills, alguns comportamentos que nós mulheres nos destacamos, como a parte da comunicação, parte da visão sistêmica, a capacidade estratégica e a própria empatia. Porque, no fim do dia, o que o consultor de energia precisa fazer é entender qual é a real necessidade do seu cliente e conseguir entregar a melhor composição de soluções, né? A melhor estratégia energética para aquela empresa ou para aquela pessoa. E quando tu fala, né, quais são as características para que aquela consultora, aquele Energy Advisor se destaque, eu entendo e recomendo, eu acho que é dar foco em algumas frentes. Então, o primeiro deles é o investimento em conhecimento técnico, né? Tá sempre atualizado em relação às inovações e às tendências desse mercado. E o segundo, que é construir uma rede de relacionamento sólida dentro do setor. Então, participar de comunidades, de eventos, de congresso como esse que a gente está presenciando hoje, que promove uma grande troca, né? E, no fim, um ecossistema ali de apoio mútuo entre nós mulheres. Até falando um pouquinho da RZK Energia, a gente estimula e sempre busca muita diversidade dentro das nossas equipes. Tem diversos estudos que apontam, e a gente pode comprovar, que times diversos, eles tendem a trazer soluções mais inovadoras. Então, é isso que a gente gostaria de provocar, né? Então, pensando há um convite nas mulheres que... Da energia, gostaria de sentir a energia de vocês. Opa! Participação especial. Mas, terminando aqui a minha fala, eu só queria fazer um convite, né, às mulheres que estão aqui hoje, a esse nosso momento de mercado. Então, a gente está numa fase de grande oportunidade. A oportunidade é essa de impulsionar as nossas carreiras, de nos destacar, de liderar esse momento de transição energética. E acho que devemos nos colocar também nesse lugar dos consumidores, né? Que estão começando a ter mais opção de escolha, estão começando a querer entender o que está acontecendo e como eles podem participar, né? Daí eu vou passar a palavra aqui um pouquinho para a Dri. Dri, fala um pouquinho da jornada, um pouquinho da Origo, e como que você vê esse desafio de estar agora no mercado que está em franca expansão. É um momento muito parecido que a gente vive hoje em energia, né? E, de fato, você saía de um mercado extremamente técnico para um mercado com uma visão de negócio. Então, como é que, de fato, você está preparado para ter o olhar do cliente? Fiquei em telecom por quase 17 anos, aproximadamente, e depois recebi o convite para ir para a Enel, aqui do Braço de Sustentabilidade, que é a Enel X em São Paulo, para estruturar algo do zero, né? Comercializar mais a parte de GD remota em clientes maiores. Então, o tema de consultoria, eficiência energética, né, num cliente maior é desafiador. Mas quando você vai para a massificação, né, que eu estou há 6 anos no mercado, 5 anos e meio no mercado de energia, eu percebi muito essa necessidade, né, do profissional que não só tem a visão técnica e o conhecimento, mas de fato com a visão de negócio. Né? Qual que é o olhar desse cliente, o que ele precisa, ajudar na tomada de decisão, porque esse consumidor não está preparado ainda. É uma construção, né? Telecom, por exemplo, de fato você ir para uma mediação de uma contratação digital levou-se anos, né? Até que você tivesse uma tarifa mais flat e tal, para que o consumidor entendesse. No mercado de energia é mais difícil, né? A gente comentou que eu vi 2 vezes aqui no palco, não é para amadores e não é mesmo. Né? Então, como que a gente consegue essa transição e as mudanças hoje que a gente tem num produto que está, né, amadurecendo ainda
e até chegar à ponta desse consumidor. Aí eu comecei a me especializar, fiz uma formação de conselheira para, de fato, ajudar as empresas. E nesse ajudar as empresas, eu recebi o convite da Origo, um convite maravilhoso. Eu falo, uma empresa apaixonante, porque a Origo decidiu como propósito democratizar a energia, né? Como pioneira no mercado de atender desde a dona de casa até uma multinacional com linguagens completamente diferentes. E hoje a gente tem um consumidor que ele é digital, mas ainda com uma decisão analógica, né? Então, como é que a gente faz que esse digital seja humanizado? Isso tem custo, isso merece uma estrutura, seja de venda ou de pós-venda. Então, eu falo que eu acho que eu estou vivendo um dos momentos de maior realização profissional, porque quando você consegue construir uma história, né? Porque a gente constrói uma história, que você dá a mão para esse consumidor para a transição energética, a gente é muito responsável. E como mulher, a gente abre frente para outras mulheres. Então, acho que essa união, o conhecimento, a troca de experiência faz com que o mercado tenha um ganho tremendo, porque a percepção da mulher, a sensibilidade, né, para você trazer esse olhar do consumidor para o mercado extremamente técnico, faz total diferença. Então, a gente ganha velocidade nessa transição energética, de fato, seja da dona de casa até uma multinacional. Então, acho que é isso, Carol. E olhando a massificação, cada vez mais a importância da gente entender e ajudar na educação desse consumidor, porque ele passa a ser protagonista dessa decisão, né? Então, até ele entender que eu posso escolher o que eu quero hoje como energia, não é simples, né? Quando a gente fala de crédito de energia, mas espera aí, isso é bom demais, é verdade, né? A gente fala que a principal barreira é ele acreditar. Então, a gente trabalha muito na Origo em cima a gente fala das evidências, né? A evidência é um cliente que indica um cliente. A evidência é o nosso Reclame Aqui, né? O volume de clientes, numa base de clientes que a gente não chega nem praticamente a 0,5%, né? E são muito mais por dúvidas. Então, o atendimento desse pós-venda vai fazer com que esse cliente tenha uma boa experiência e indique novos clientes. É um mercado ainda no massivo muito boca a boca. Se você tem uma experiência, eu também acredito e eu vou seguir. Então, acho que a filosofia, o propósito que a gente tem e a gente segue firme, que é complexo, de democratizar a energia, acredito que a gente está no caminho certo e como mulher, como executiva, é extremamente satisfatório. E você formar um time também humanizado, né? Por mais que a gente vá para a escala digital, como é que a gente consegue equilibrar isso? Porque o cliente ainda quer entender, o olho no olho ainda é importante, falar com ele é importante. Eu acho que é isso, Carol. E também com o que a Adri falou de democratizar a energia. Eu acho que eu entendo que a tecnologia ela vem para trazer uma cultura mais data-driven para as companhias e para o consumidor final o acesso e a democratização dessa informação e desse mercado. Falando até um pouquinho da experiência que eu, a Pri, mais uma turma de 28 pessoas passaram na semana passada, a gente teve a oportunidade de visitar o Texas, que é um mercado que está aberto ali desde 2002, então são mais de 20 anos de maturidade, justamente para nos espelharmos e conseguir trazer algumas boas práticas para cá, antecipar ali o que a gente imagina que está por vir nos próximos anos, né? E o que a gente encontrou lá foi muita tecnologia, muito olhar focado no consumidor final. E um consumidor que já tem mais maturidade, já tem mais acesso ao conhecimento, diversas opções que se adequem à sua necessidade. E falando até de RZK Energia, no contexto de Energy Advisor, hoje a gente traz uma plataforma que ela recomenda produtos a partir de análise de alguns dados e características daquela empresa com que o nosso consultor está trabalhando. Então, aqui eu estou facilitando o trabalho do consultor nesse momento de composição estratégica para o cliente e estou entregando para o cliente também uma jornada muito mais rica, né? Uma vez que a gente consegue trazer sugestões baseadas em dados para otimizar o contexto energético que ele está colocado. E falando um pouquinho, né, também sobre as jornadas digitais, elas são fundamentais quando a gente pensa em escalar, controlar e trazer uma experiência mais agradável para os consumidores. Então, muito do que a gente viu lá diz respeito à análise de dados, à inteligência artificial, ao machine learning,
como ferramentas de otimização de processos mesmo, de padronização desses processos e de experiência do usuário lá na ponta. Acho que é isso que está por vir, esse é o papel da tecnologia e do digital no contexto de energia atual. Você evoluir os nossos processos, né? Porque, como a Adri falou, tem muita coisa ainda no mercado que precisa ser mais digital, precisa funcionar de forma mais rápida, né? Queria falar agora, mudar um pouquinho, falar um pouquinho do cliente. Então, Priscila, fala um pouquinho para a gente quem é o tipo de cliente que o Energy Advisor acompanha, né? E quais são os benefícios que ele consegue ao ter uma figura como o Energy Advisor apoiando ele no dia a dia. Não tem um perfil específico. É claro que, a depender do perfil desse cliente, desse consumidor, do momento em que ele se encontra, ele vai conseguir agregar mais ou menos soluções naquele momento. Mas ele pode atender a qualquer consumidor de energia, pensando nas diversidades que existem hoje de solução de eficiência energética. A gente aqui já discutiu várias, né? A gente falou sobre mini geração distribuída, junto à carga, consórcio. A gente está falando muito agora sobre o mercado livre de energia, né? Nesse momento de abertura do mercado. Então, já falamos sobre, nesse momento, para todos os consumidores que estão conectados em alta tensão, mas quem está em baixa tensão tem todas essas soluções que eu falei anteriormente, com ou sem investimento. A gente está falando de, se a gente for aprofundar, mirando horizontes que eu nem acredito que vão demorar tanto tempo, mas eficiência, como armazenamento, tem inteligência residencial, automação, tem muita coisa que o Energy Advisor pode agregar para o consumidor, que ele vai ter que encaixar aquela solução dentro da necessidade, da possibilidade daquele consumidor de aderir àquele benefício, porque tem soluções que vão necessitar de investimento, outras não, e enfim, a conta precisa fechar, o sapato tem que caber no pé, né? Mas no final das contas, é isso. O Energy Advisor, a função dele é de levar todos os consumidores dentro das possibilidades, das soluções disponíveis, aquilo que melhor se encaixa para ele. Uma coisa muito legal que você falou aqui, e que, pegando esse gancho da Bia, para concluir essa questão como é que o Energy Advisor, qual o cliente que se adequa a ele, como é que ele encontra isso, como é que ele identifica qual é a solução. Ele vai ter tecnologia que o suporta nesse sentido, né? Ele tem um local onde ele consegue encontrar todas essas soluções, o que facilita tanto a jornada dele de direcionamento de produto, quanto da jornada de aquisição para ele, para o cliente, né? Em questão de satisfação de relacionamento. Mas o que você disse como no mercado que já está inovando, por exemplo, que é um mercado que já está maduro, a gente fala de soluções muito mais complexas, né? No mercado que ainda está começando, vou colocar assim, ele é muito analógico mesmo, e a gente não consegue ser criativo sem dados, porque eu preciso dos dados para eu poder avaliar comportamento, avaliar perfil de consumo, para poder dar sinais econômicos claros e eficientes para o mercado de energia, porque isso impacta no preço, porque isso impacta em muitas coisas que, no final das contas, vai se traduzir num desconto, numa economia, né? Que não é só... é tão simples assim, os bastidores é um pouco mais complexo. E a credibilidade, a evidência. Eu trabalho com evidência. O que é evidência? É credibilidade. Se você não for para você ser um advisor, um energy advisor, você tem que ter credibilidade profissional, você tem que ter evidências de que você faz um bom trabalho. Então não adianta, às vezes a gente quando o mercado começa a abrir e tem muitas soluções e existe uma confusão. Existem pessoas que se aproveitam disso para fazer uma brokeragem de soluções e, no final das contas, quando o cliente se dá conta, ele falou, putz, eu fui pesquisar e eu me dei mal, sabe? E aí ele já fechou um contrato de 5 anos, aí aquela briga está amarrado, então isso gera muita satisfação. Isso aconteceu muito em outras questões. O mercado abrindo agora
é bem provável que aconteça. Então, o Energy Advisor ia ser profissional para ele qualificar um mercado, porque no mercado que você tem pessoas mais especializadas, você tem negócios mais seguros, você tem clientes mais satisfeitos, ou seja, você ganha mais agilidade para acelerar, alavancar, é um ambiente saudável, porque você falou, não é só agora técnico, é negócio. Isso ficou muito evidente lá no mercado maduro do Texas, como eles lidam com o mercado de energia como um negócio. Ou seja, quando você lida com algo como um negócio, o cliente ele é inevitavelmente o principal, o ponto focal. Vamos conseguir. Queria que você falasse um pouquinho, então, qual a sua visão sobre essa democratização desse conhecimento, né? Como que pode chegar a cada vez mais pessoas, porque essa especialização e essa personalização às vezes fica difícil de fazer quando você está pensando num público mais massificado, né? E num público que está mais distante dessas tecnologias, né? Como é que você enxerga essa visão? Como você acha que é o caminho? É ampla, né? Eu acho que de todos os temas que envolvem energia, eficiência energética e tal, mas indo para o mundo um pouco da geração compartilhada, quando a gente fala de clientes, pessoa física, pequena e média empresa, e eu falo uma pequena e média empresa, você pode ter uma rede de farmácias, né? Muitas vezes ele não consegue te enviar a segunda via de conta. Então é tão simples quanto isso, ele não sabe ler a fatura. Né? Então, hoje nós temos já passamos da casa de mais de 120 mil clientes com esse perfil. E como que nós decidimos, e eu acho que é um pouco do mercado que está amadurecendo, e de novo a gente fala, é pela experiência, ele tem medo de contratar, muitas vezes, né? Então, a gente formou hoje uma comunidade, que a gente denomina como Clube Origo, que são os nossos embaixadores. Então, é um cliente que indica para outro cliente porque ele teve, de fato, a comprovação do que foi ofertado para ele. E é o que você falou sobre credibilidade, né? Então, acho que tem dois pilares extremamente importantes. Um é a comunicação que ela é feita. 3, vamos dizer assim. A comunicação, como ela vai para esse público. Porque a comunicação, quando ela não é tão clara, quando ela gera uma expectativa muito alta, ela compromete todo o processo. E a gente sabe que tem muitas comunicações hoje que são extremamente elevadas, e quando você chega com uma proposta de valor que é aquilo que você vai entregar, muitas vezes o cliente tem essa dificuldade de decidir exatamente por uma forma de comunicar que ainda não está tão equiparada. O outro ponto é que seja fácil a contratação. Né? A gente estava falando aqui, ele entra num consórcio, numa cooperativa, então isso tem que ser simples para ele e muito claro. Aí é processo interno. E a outra, de fato, cada vez mais que você tem clientes aderindo, você tem outros clientes que aderem. Para vocês terem ideia, hoje, o nosso modelo de comercialização, mais de 60% de novos clientes vem porque alguém indicou. Então, isso é muito bom, isso é muito gratificante. Né? E aí, não sei, Carol, se eu tem um segundo aqui, só para eu trouxe um áudio que eu recebi de uma cliente, ela é uma dona de casa que faz salgados para fora, super simples, que mexe muito pouco no celular. E isso é só um exemplo, né? Mas acho que é o ápice de quando você, de fato, consegue levar para esse consumidor uma experiência boa e a alegria dela é de indicar alguém. Então, a gente tem um programa de benefícios, né, de indicação. Então, esses clientes recebem pontos que podem ser em descontos na fatura ou clubes de vantagem, mas a maior alegria é ela ter indicado para alguém que viveu a experiência e que foi reconhecido, né? Então, isso aumenta cada vez mais. Posso colocar aqui? Não sei se vai dar para ouvir, mas é simples, mas eu acho que exemplifica um pouco do que a gente falou. Deixa eu só aumentar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu quero que eu ponha o microfone na frente. Obrigada aí, pelo aqueles pontos que eu indiquei, eu consegui sacar, viu? Maravilhoso, você não tem ideia. Além da gente ganhar desconto da ordem, maravilhoso, velho. Eu consegui sacar os meus pontos que eu ganhei. Top, hein? Muito bom mesmo. Vou indicar mais gente, hein? Porque... Então, assim, é simples, mas são esses clientes que ajudam a gente a democratizar a energia. Então, é muito gratificante quando a gente consegue chegar com esse nível de informação simples, né? E que eles contribuem para a gente avançar, ter essa transição energética. E aqui, com muitas mulheres dando ideias, né? Eu acho que a gente só ganha força. Para encerrar minha fala aqui, que eu já estou estourada no tempo, né?
agradecer o evento de extrema relevância. Hoje, só para comentar com vocês, nos últimos 5 anos, a Juliana está aqui, a nossa diretora de RH, me corrija se eu estiver errada, nós tínhamos 90% do nosso time masculino, hoje no comercial. No comercial, a gente está hoje em 40% mulheres e 60% homens, e na companhia 50% e 50% mulheres. Então, é uma empresa que cresceu muito nesses últimos anos e foi se adaptando exatamente, porque cada vez que a gente tem que estar mais próximo do consumidor, essa percepção da mulher faz total diferença. Então, obrigada, muito grata de conhecer vocês aqui, super troca de experiência importante. E obrigada, Carol. Obrigada por poder falar um pouquinho desses temas com vocês. Eu agradeço muito a generosidade de vocês compartilharem aqui o palco com a gente. Não sei se tem mais algum ponto, mas é isso. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, pessoal. Peço desculpas por acelerar vocês um pouquinho, mas é que nosso tempo realmente está bem apertado. Poderíamos ouvir vocês aqui por muito mais tempo, viu? Obrigada. Vamos fazer a foto oficial. Vocês estão recebendo os nossos presentes. O pessoal da nossa equipe aqui, por gentileza, as fotos, os vídeos, para que a gente possa então finalizar mais esse painel. Esse que foi o painel, a nova produção de mercado de energia, Advisor. Vamos então registrar mais esse momento com essas mulheres da energia, empresárias da nossa liderança feminina. Muito obrigada, meninas, pela presença, parabéns. Esperamos vocês no próximo ano, viu? Muito obrigada pela participação.